Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Eu Sou, aqui na Faculdade EduVale, gravando hoje em Avaré. E o meu convidado é um avareense que, sabe daqueles que dá orgulho? Vocês aí da região que estão nos assistindo agora vão conhecer um cara, um jornalista, que vai falar sobre carro elétrico. Além de contar um pouquinho da história dele pra gente, mas vai desmistificar também um monte de coisa sobre esse produto que me parece estar virando febre entre os brasileiros. Leandro Alves. Olha a proximidade o que faz, né? Obrigada pela tua presença, é uma honra você estar aqui comigo hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder falar desse tema, que assim, eu sou apaixonado pelo o mundo automotivo, mas mais por uma questão de atuar nesse setor por muito tempo. Então, a atuação profissional acaba levando a gente a ser apaixonado pelo que a gente faz, né? E os carros elétricos, podemos falar um programa inteiro sobre eles aqui, porque realmente é a coqueluche do momento no mundo automotivo. É isso aí. Eu quero primeiro saber um pouco de você, da sua formação e como que você chegou até esse mundo do automóvel e se especializou tanto e tem tanto conhecimento sobre esse tema. Na verdade, eu disse para você já, né? A intimidade é uma coisa, né? A gente conversa bastante e eu acredito muito a ter muita sorte nessa vida. E foi muito por acaso, não foi uma coisa planejada, eu não tive nenhum planejamento para iniciar minha carreira como jornalista automotivo. Na verdade, como você falou, eu sou avariense e a minha mãe foi professora, inclusive aqui, e eu comecei, o jovem Leandro Alves, com 17 anos, a querer fazer engenharia. E passei na faculdade de engenharia, mas naquela época a gente não sabia muito bem o que a gente queria, né? E passando 2 anos na engenharia, eu vi que realmente engenharia não era a minha praia. Não seria talvez um bom engenheiro. E por acaso, um amigo de infância, me disse, olha, faz jornalismo que é fácil passar. E eu acabei fazendo jornalismo, prestando jornalismo, passando na Unesp aqui em Bauru, que eu nem conhecia Bauru, e em 6 meses na faculdade eu já montei um jornal chamado Cerveja. Você tem o programa eu tinha o Cerveja, que era uma folha de bar que circulava em Bauru na década de 90, e era uma folha de bar com temas culturais. Então, logo de cara, eu já me envolvi no jornalismo e acabei, na prática, aprendendo muito. E a universidade, a Unesp, me deu um conhecimento teórico muito forte para que eu pudesse depois fazer outras coisas. E quando eu estava terminando a faculdade e fazendo um documentário, um TCC, né, era um documentário sobre a Fanpop, me convidaram para... Essa mesma pessoa que me indicou para fazer jornalismo me convidou para ir trabalhar em São Paulo, na agência, uma agência de notícias especializada no setor automotivo que ficava na Rádio Eldorado, em São Paulo. E foi aí que eu comecei. Daí eu fiquei 4 anos lá, fui para uma revista super especializada em test drive de carros e depois eu fui para a Autodata, quando eu me especializei em economia e negócios do setor automotivo. Depois como a gente diz no jargão jornalístico, eu pulei para o outro lado do balcão e virei assessor de imprensa da Ford. Fiquei 7 anos na Ford, depois eu fui para a Volvo Cars e depois eu fui para a Scania. E quando foi isso? 2016, 2017, eu saí da assessoria de imprensa e a Autodata, que é a editora que eu trabalho hoje, me convidou para ser diretor de redação da empresa que eu estou até hoje comandando lá, sendo o diretor editorial da empresa. Então, todo o conteúdo editorial da Autodata, eu sou o responsável. E tem uma equipe maravilhosa, focada, especializada, para falar sobre negócios, política e economia do setor automotivo. Mas a gente acaba falando de tudo, né? A gente também faz avaliação, a gente conhece muitos produtos, a gente fala muito sobre emprego, fala muito sobre matéria-prima, fala muito sobre meio ambiente, muito sobre ESG. Eu gosto muito, eu sou apaixonado por essa profissão e por essa especialidade, porque eu tenho a oportunidade de acabar abordando quase todos os temas, né? Quase todos, eu não sou especializado na área cultural, eu sou especializado em indústria automotiva que, na verdade, tem todos os outros temas. Então eu acho muito apaixonante isso. E o brasileiro também acha, né? Porque o brasileiro ama um carro e quando a novidade, então, aí que o povo se coça para ser o primeiro da fila. Conheço bem essa história.
E vamos pular então para o nosso tema principal. Vocês manjaram aí o currículo do meu amigo, né? Então ele vai falar com muita propriedade, porque inclusive ele está escrevendo um artigo sobre isso. Já escreveu, já finalizou? Já finalizei. Estudou muito, né? Você contava pra gente aí um pouquinho dessa sua saga e eu acho que não tem uma pessoa tão capaz de falar sobre isso quanto ele. Aprendi muito, aprendo muito, principalmente porque é o meu ramo também, né? O setor do automóvel. E eu quero te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, inclusive de muitos que nos acompanham. O futuro da humanidade é o carro 100% elétrico? Os presidentes das montadoras dizem que sim. Então a gente tem que respeitar a opinião de quem está investindo bilhões de dólares no desenvolvimento da propulsão elétrica, 100% elétrica. Tem muito dinheiro envolvido no negócio. A China é um grande produtor de veículos elétricos, se especializou nisso, né? A Europa precisa descarbonizar e encontrou no carro elétrico a solução, mas vamos falar a verdade? É isso que eu quero saber, porque o que se vende, vamos falar o que a mídia vende, o que as montadoras vendem, é que isso é sustentável. É sustentável? Por enquanto, o que a gente pode dizer com certeza é que o carro elétrico ele ainda não cumpriu a função pela qual ele existe, que é descarbonizar, é deixar de emitir CO2. E isso não está acontecendo. Por quê, Lê? Por várias razões. Primeiramente, a gente tem que considerar hoje, num planeta que acontece eventos extremos absurdos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, que está tudo conectado. Então, é um problema global e a solução, ela não é única. A gente vai precisar de muita tecnologia, a gente vai precisar olhar com carinho para cada uma das regiões, as necessidades e as capacidades de cada uma das regiões. Então, o carro 100% elétrico, por exemplo, na Europa, tem um problema grave para abastecer o carro, porque a energia que é utilizada para abastecer os carros é uma energia suja. Na China também. A China é o maior emissor de CO2 do planeta. E a matriz energética dela é carvão. Então não adianta nada eu ter um carro elétrico que não emite 1 grama de CO2, sendo que a energia que entra no carro acaba emitindo CO2. E a produção desses carros, principalmente da bateria desses carros? Exatamente. Essa é uma questão também que ainda está, a gente costuma brincar que está por trás do biombo corporativo. Porque é muito nova essa tecnologia e a gente não sabe de tudo o que está acontecendo. Mas, para você ter uma ideia, para você retirar o íon de lítio, que é um minério da Terra, são necessários mais de 2.000 litros de água. Então, o impacto ambiental para você utilizar materiais nobres, como o cobalto, por exemplo, e vários outros, é muito grande. E isso deve ser considerado, porque o impacto que você gera extraindo a matéria-prima para produzir algo que supostamente seria sustentável, não é sustentável. Perfeito. Mas por que, diante de tudo que você expõe e que a mídia também já vem falando timidamente, né? Mostrando para as pessoas, os países, principalmente europeus, já colocaram o pé no freio com essa história de até 2030 todos os carros serão elétricos. Isso tudo já está sendo repensado e rediscutido. Mas por que esses carros, eles são a coqueluche do momento? Eu vou usar o termo que você usou no começo. Por que todo mundo se sente atraído por esse produto? Existem algumas teorias de marketing que falam que o consumidor, o early adopter, é aquele cara que quer ter o último iPhone, é aquele cara que quer ter a última tecnologia. E isso está acontecendo com os carros elétricos. Todo mundo quer ter o carro mais moderno. Simples. Se vocês fizerem uma enquete, perguntem para as pessoas nas ruas, ou se vocês conhecem alguém que tem um carro elétrico ou híbrido, por que ele está comprando, por que ele tem aquele veículo? A resposta, eu tenho certeza, é porque ele está pensando em economia. Ninguém, Ana, pensa em parar de emitir CO2. Então, na verdade, são mais argumentos de marketing que estão sendo colocados agora. Realmente, o carro elétrico não faz barulho. Para quem não gosta de barulho, é legal. Realmente, né, e a gente teve a oportunidade de andar recentemente aqui em Avaré com um carro desse,
a força, a potência, o torque dele é algo impressionante. É assustador, né? É assustador, né? Eu acho que, para resumir a experiência que eu tive naquele veículo, que eu não sei nem se a gente pode falar qual é aqui, acho que não pode, porque é um lançamento. Não, pode. A gente andou num carro da BMW 100% elétrico. Gente, é uma loucura, assim, uma pisadinha no freio, eu fui parar lá dentro do porta-malas do carro. Então, esses são os argumentos que se vendem um carro elétrico hoje. Mas a gente tem acompanhado muito a questão com os consumidores e aqui no Brasil, né, a febre dos carros chineses da BYD, os carros premium elétricos, os carros que custam 600, 700, 1 milhão de reais, né, estão nas ruas. Só que na hora que o condutor começa a querer viajar com o carro, ele percebe a dificuldade. Porque uma coisa é você ter um carregador na sua casa e você fazer um percurso da sua casa ao trabalho, ou um percurso urbano e parar todo dia na sua casa e carregar. A outra é, vamos pescar no Mato Grosso? Não, a gente não vai de carro elétrico. Porque é muito difícil. Longas distâncias, a pessoa sofre daí para abastecer e para continuar a viagem, resumindo. Já aconteceu isso com você? Me conta essa experiência. Bom, todo mundo sabe que São Paulo Avaré, geralmente são 3 horas de viagem, 270 quilômetros. Com esse carro, com essa BMW, eu demorei 6 horas. E uma outra vez que eu vim para cá testando um BYD Dolphin, a autonomia, se eu não me engano, era 290 quilômetros. Então eu me planejei para parar num carregador que tem aqui no posto Bizungão, no quilômetro 247 da Castelo Branco. E 290 de autonomia, 247, legal. Saí de São Paulo, começou a chover. Aí ligo o para-brisa, aí ligo o ar-condicionado. Aí começou a ficar à noite, ligou o farol. Tudo isso consome energia. E, como eu estava fazendo um teste, eu não tinha ainda os parâmetros daquele carro. O resumo é que na hora que eu cheguei aqui em Botucatu, na Serra da Coesta, eu já estava com o telefone do guincho, porque estava acabando a bateria e eu tive que andar a 80 por hora na Castelo e os caminhões quase passando por cima de mim, porque eu tinha que economizar energia para chegar no carregador. Eu cheguei lá com 7% de bateria e menos de 20 km de autonomia. Então, isso mostrou para mim muito bem a dificuldade que é hoje você ter um carro elétrico num país que não tem infraestrutura como o nosso. Mesmo a gente considerando, né, que é um outro argumento importante para quem vai comprar um carro elétrico, que a matriz energética brasileira ela é mais limpa do que a dos outros países. Quer dizer o quê? A gente utiliza energia elétrica a partir de hidrelétricas, energia gerada pela água, limpa. Então, não tem esse problema que eu já comentei da China carvão. E da Europa. Sim. Exatamente. Mas essa não é uma vantagem. Nós temos outras vantagens aqui no país e ainda na questão, né, de infraestrutura para abastecimento falta muito. Isso dificulta bastante, né, o consumidor adquirir um carro desse. Mas eu acho que na hora da emoção o pessoal não está pensando. Bom, as marcas chinesas, essas vieram para ficar? Sem dúvida. É? Sem dúvida, porque, na verdade, é preciso considerar muito o que está acontecendo na China e como as coisas acontecem na China. A gente desconhece. O mundo capitalista, o mundo ocidental capitalista, ele coloca as empresas numa posição que elas vão empreender para ter sucesso. No caso das empresas chinesas, é um projeto de Estado que investe dinheiro nessas empresas para que elas tenham sucesso. Então, elas têm algo que nenhum país do mundo tem, que é um mercado consumidor de bilhões de pessoas. Isso já garante para ela, para a China, uma produção que hoje chega a 22 milhões de automóveis. Só o mercado interno da China consome isso. Então, eles têm diversas marcas. Na verdade, quando começou isso, lá em 2015, um projeto de Estado chinês, eram mais de 100 marcas. E isso foi depurando, algumas foram saindo do negócio, e agora existem os grandes players, como a BYD, como a GWM, duas que já fizeram investimentos em fábricas aqui no Brasil. Então, é verdade, eles vieram para ficar, principalmente porque eles dominam a tecnologia da produção de baterias. Só os chineses produzem as baterias mais modernas e mais eficientes. Nenhum outro país ainda produz. Então, eles têm tudo lá. Eles têm o mercado, eles têm dinheiro estatal, dinheiro do governo financiando o projeto das empresas, eles têm a tecnologia
né? E eles avançaram muito. Hoje você pega um carro chinês, você dirige um carro chinês, né? Todo mundo tem aquela, já deve ter escutado falar, esse aqui é um produto Xing Ling. O carro chinês não é mais produto Xing Ling. O carro chinês tem toda a qualidade de qualquer carro de qualquer empresa centenária do setor automotivo, como a Ford, como a GM, como a BMW. Então, rapidamente eles avançaram no desenvolvimento das coisas que os outros levaram anos, centenas de anos até alguns, para chegar onde elas estão. Então, é uma competição, sempre foi uma competição entre marcas europeias e marcas americanas, e marcas japonesas e marcas coreanas, e agora, se preparem, os chineses vão chegar para tomar conta desse mercado. Como o mercado, principalmente de seminovo desse carro, vai funcionar lá na frente, a gente também não sabe, mas tem muita gente apostando e pagando para ver. Bom, se você quer saber mais curiosidades sobre esse tema, carros elétricos, espera aí que a gente já volta no segundo bloco, tem mais um bate-papo aqui com o Lê Alves. Até já!